Olá, voltamos para mais uma entrevista, hoje recebendo a palestrante e mentora de negócios Mariana Carvalho. Mariana, bem-vinda, é um prazer recebê-la. Prazer é meu, eu amo Marechal, amo o jornal e todo o trabalho de vocês, então estou muito feliz de estar aqui. Mariana, você está fazendo palestras em toda a região, inclusive Marechal. Vira e mexe, você está por aqui no nosso município. Por sinal, apresentou o Fórum Empresarial do ano passado ao lado do Mairos Gruber. Para quem não lembra, aquela loira bonita no palco, Mariana, que agora está aqui conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você é palestrante agora, mas está recente, né, nessa novo desafio profissional. Teve uma caminhada de muitos anos também pelo Sebrae. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né, para o público que está nos assistindo e falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Legal. Então, meu nome é Mariana Carvalho, estou há 9 meses exatamente me posicionando como mentora de negócios, instrutora e palestrante no mercado. As palestras chegaram só esse ano, eu confesso, então ano passado eu fiz mais cursos. Para mim, ter apresentado o fórum, acho que foi um divisor de águas na carreira mesmo, né? O pessoal pode pensar, nossa, mas era um cerimonial, você estava falando as boas-vindas para as pessoas. Mas essa exposição para mais de 1000 pessoas, trouxeram muitas pessoas para minha rede de contato, para minhas redes sociais, e pessoas que a partir daí começaram a ver o meu trabalho e viram, nossa, lá, né, pode me ajudar nessa área de estratégia, nessa área de vendas, de inteligência financeira também. Então, a minha trajetória, eu comecei a trabalhar aos 11 anos na Feira do Produtor, eu nasci em Assis Chateaubriand, e aí eu brinco lá que na época até quem trabalhava comigo falava, nossa, essa Mariana tem uma pegada enérgica. Então eu dava a volta assim, em volta da barraca, eu classificava as pessoas com 11 anos. Se eu via as pessoas com uniforme, né, com aquela cara assim de tipo, tô cansada, eu falei, isso aí é público, eu vendia espetinho. Saía público para comprar de mim. Se eu via a pessoa com o cabelo molhado, que estava tomando banho, eu falei, não, isso aí veio comprar alface, né? Bem assim na feira. E aí legal. Eu, bem criancinha, bem pequenininha, dava a volta. Então, eu vim da Feira do Produtor, fui descoberta pelo comércio. Então, aos 13, eu já estava no comércio, trabalhando, repondo ali estoque, fazendo vendas. E aí, depois de toda essa trajetória como vendedora, então, sempre trabalhei com vendas. Eu acho que é um pouco natural de quem se comunica muito, começar nessa área. E aí, eu entrei no Sebrae. No Sebrae eu estive por 10 anos, tive o prazer de estar no Sebrae aqui da região, em Toledo. Coordenei, né, meu último cargo era coordenando toda a pauta de empreendedorismo e gestão em Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu e Laranjeiras. E com isso uma equipe de quase 40 pessoas, então era uma responsabilidade muito grande, trabalhando com prefeituras e associações. Já estive no Sebrae de Ponta Grossa e na região por lá. E aí de tanto, né, o Sebrae ele tem um espírito muito bonito do empreendedorismo, esse mosquitinho me picou também. E dentro do Sebrae eu gerenciava projetos. E o Sebrae contratava palestrantes, instrutores e mentores para atender o cliente. E aí eu comecei a brilhar o olho para o cliente, falar, eu queria atender. E ali dentro eu fazia a gestão. Falei, quer saber? Né, eu vou empreender também, abrir o meu CNPJ e vou viver essa coisa bonita que é atender o cliente. Então eu sempre gostei muito de atender o cliente. E aí em julho do ano passado saí do Sebrae, estou aí nesses 8, 9 meses mais ou menos, atendendo empresas, atendendo pessoas e tive a honra de fazer as primeiras palestras esse ano, a primeira também em Marechal. Né? Então o Marechal está sendo disruptivo na minha vida em tantas coisas, por isso que eu sou apaixonada por essa cidade. Que bacana. Mariana, agora... muitos querem, né? Mas poucos, muitas vezes, têm o talento, têm a carisma, enfim, o profissionalismo necessário para se tornar um palestrante. É uma carreira difícil, cheia de desafio. Não que outras não sejam, né? Mas a gente observa, até por ser uma carreira que está bastante em alta, né? Então, assim, muita gente querendo e tudo mais. Como é que é isso? Superar os obstáculos, se colocar, né, nos holofotes, como a gente conversava antes, né? Até antes da gravação. E superar isso e assim, tipo, dar o start para a coisa acontecer. Eu acho que como outras profissões também, você tem que olhar duas coisas. O que a profissão exige e dentro do que a profissão exige, o que eu já tenho, o que eu não tenho, o que você não tem vai ter que correr atrás. Curso de comunicação, né? Como que eu me comunico melhor, conteúdo técnico para quem não tem. Então isso é natural de qualquer profissão. E dentro da profissão, né, do que eu tenho e o que eu não tenho, como que eu quero ser então no mercado? Se eu pensasse lá em um supermercado, em um produto, sei lá, molho de tomate, eu tenho tantos que eu tenho que se posiciona para ser caro e ele tem cara de caro, tá lá num vidro, tá numa coisa diferente. Eu tenho que tem cara de barato e se posiciona para ser barato. Eu tenho que tem cara de saudável, eu tenho que tem cara de ser muito industrializado. Então, dentro de qualquer segmento e nas palestras também, o que o segmento exige, e exige comunicação, e aí eu fiz mapeamento. Opa, comunicação eu me dou bem.
Inclusive, né, começou, fiz o cerimonial aqui, o pessoal falou, nossa, você fala bem, você dá palestra também? E aí eu tenho um perfil que eu digo para as mulheres, diga sim e depois descubra como. Dou palestra. Você conhece alguém que precisa? Depois você descobre como. Então sim, você tem que entender quais são as suas forças naturais, e eu entendi que me ajuda a ser palestrante, e quais são as minhas fraquezas, o que se eu não resolver, essas oportunidades não surgirão para mim. E aí você entende, né? Então é uma rotina muito corrida, você não tem salário fixo, você trabalha com a variedade, você precisa customizar o trabalho para cada cliente, muitas vezes na hora. E pediu uma coisa, chegou ali na hora, então agora a gente decidiu mudar para isso. E aí você se vira nos 30 na hora, trazendo mais ou menos um outro conteúdo, uma outra forma de olhar. E também como eu quero me posicionar. Porque tem posicionamentos diferentes. Hoje a gente tem palestrantes que dão um show, né? Uma palestra show. Tem palestras que são mais técnicas, tem palestras que são mais de história de vida, mais motivacionais. Então qual que é a minha pegada e por onde eu entro também? Então a gente sempre tem que pensar, né? O que precisa... O que eu quero? O que eu preciso? O que eu quero? Então, acho que eu comecei por aí, sabe? E no que precisa, eu comecei também muito sentindo o mercado. Eu fazia um curso, já pensou em fazer uma palestra? Fiz um cerimonial, já pensou em fazer uma palestra? Não, então agora eu vou ser palestrante. Então, a decisão também é importante, porque a partir disso você começa a enxergar as oportunidades da decisão que você tomou também. Então, na verdade, o teu desafio ali de mentora de negócio acabou te levando para o mundo das palestras e você... está se arriscando aí, claro, né? Não é assim também, né? Mas tem fez toda essa análise que você comentou e tudo mais. Tá gostando? Você, pelo que você me falou, acho que são 7 palestras feitas aí, especialmente nos últimos dias. Com certeza isso te trouxe, assim, muita reflexão, né? Sentimentos próprios aí de um desafio que você se lançou. Como é que está sendo isso? Está sendo bom e desafiador ao mesmo tempo, porque você gostar de se comunicar é uma coisa. Agora a palestra, ela tem uma tarefa que eu não comunico para mim a minha história, eu comunico para o outro, né? Muitas vezes é o que a minha história, o que o conteúdo que eu estou trazendo faz sentido para o outro, para ele levar uma reflexão para a vida. Então é muito sobre a plateia e não sobre quem está no palco. É claro, né? A gente tem grandes palestrantes de renome que eles construíram tanto que a pessoa quer escutar a história de vida dele. Mas quando você está começando, você é só um transmissor da mensagem. E este olhar para a plateia eu acho que é o maior desafio. Então, as minhas palestras foi uma aqui em Marechal, na abertura do setor de treinamentos, né? Do calendário do ano. E as outras todas, fora hoje cedo, foi ali na Semana do Dia da Mulher, todas elas. E aí eu tive um desafio. Na primeira... contei lá uma parte que era mais emocional e começou algumas mulheres a chorar. E eu não soube lidar com aquilo. E era um sentimento delas. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a contar piada. Olha só, pra tentar fazer elas pararem de chorar. E aí depois eu vi, gente, eu não devia ter feito isso. É o momento da pessoa, né? Muitas vezes o que eu falei ali tocou ela de alguma maneira que aquilo tinha que acontecer. Mas eu, na imaturidade do começo, não soube reagir com o público. Falei, gente, alguém tá chorando, eu me senti mal. E aí eu tentei inverter para as pessoas se sentirem bem de novo. E aí na segunda a pessoa veio me dar um feedback, que foi aquele momento que ela reconheceu o momento da vida dela, que se inspirou em mim. Falei, caramba, olha quanto foi importante. Ela falou assim, olha, achei até que você ia aprofundar mais, porque eu acho que eu precisava. Na segunda, quando eu trouxe, né, porque palestra das mulheres, a gente tem vários temas que são dores, são cicatrizes que nós mulheres temos, que a gente aprende a lidar com elas. Algumas não doem mais, outras doem mais. E aí, quando eu entrei, eu já sabia lidar com a plateia, tendo essa reação, e eu fiquei tranquila. Eu acho que o grande desafio de tudo, né, estou começando nas palestras, e para quem está começando em qualquer área você vai ter que aprender a lidar, e você não pode se cobrar tanto. Porque é óbvio que a primeira não vai sair igual a 100ª, né? Não posso me comparar com quem está 5 anos no mercado, eu estou começando. O que eu posso fazer é ter a clareza da minha trajetória, uma vez que eu fiz, para e pensa, peraí, isso fez sentido, isso não fez, como que eu mudo? Então eu brinco que eu tô nessa fase assim do engatinhar, de cair, de levantar de novo, de reconhecer os passos, tatear ambiente. Se eu fosse uma vida, né? Então eu saí ali de bebezinho de colo para começar a andar, não tô correndo, não tô andando firme, mas tô indo, porque eu tenho muita vontade, né? E quero muito fazer isso. E assim como uma criança, quando dá o primeiro passo, todo mundo em volta vibra, eu sinto que a minha rede de apoio, as pessoas que me conhecem até me emocionam, todo mundo me apoia tanto, que é um momento bonito de estar vivendo, sabe? Um momento muito bonito de estar vivendo. Qual que é a pegada das suas palestras? Então hoje, como eu vim de 10 anos
da área de negócios no Sebrae, e olho muito para negócios, as minhas palestras elas são bem focadas para empresário. Então, para empresário que quer pensar numa estratégia diferente, se posicionar diferente, eu chamo, eu criei essa palavra especialista em intencionalidade. Como que eu posso fazer as coisas de maneira intencional para aumentar os meus resultados com uma ação que eu já teria? Então, a pegada das minhas palestras, ela é bem focada para empresário e para estratégia e posicionamento, assim, para aquela pessoa que quer estar antenada, que quer ter resultados diferentes. Muitas vezes a pessoa já faz uma coisa sem pensar no resultado. Tem até um exemplo meu que é bem legal. Quando eu fui me lançar no mercado, o que é comum, palestrante lançar? Fazer uma agenda, o press kit. Eu vou enviar para associações, eu vou enviar para público-alvo a agenda e a caneta. Eu gastaria lá R$100, por exemplo, para fazer uma agenda, uma caneta e uma caixa bonita. O meu público hoje é mulher, eu me conecto mais com mulheres, e sendo mulher e a minha cor sendo roxa, como que eu posso ser intencional, gastar os mesmos R$100 e gerar um impacto maior nessas mulheres? Então o meu press kit é uma bolsa. Então eu mandei fazer uma bolsa, assinei a bolsa, e eu não sou da área de moda, mas o meu público é mulher. Então essa mulher que ganharia uma agenda com o meu nome, ela não vai usar a agenda, ela vai colocar na gaveta. Mas quando rolou uma bolsa roxa no mercado, lilás, que é uma cor da moda, numa caixa branca, com aquele papel metalizado, escrito Mariana Carvalho bem fininho, parecendo uma coach, uma coisa assim de luxo, todo mundo queria ganhar a bolsa. E nem todo mundo quer ganhar a agenda. Então o que eu ensino para os empresários é: como você pode ser intencional? Como que eu posso pensar bem antes de agir? Porque você vai agir, você vai gastar, você já vai ter essa estrutura. Mas como eu posso aumentar o resultado? Porque o resultado do press kit é: avisei que cheguei. Mas eu posso avisar que cheguei, eu posso criar um desejo no que eu cheguei, eu posso criar a vontade em quem recebeu esse press kit em realmente postar, em realmente se sentir valorizada. Olha, de tantas mulheres eu recebi. Então eu posso ter muito mais resultados. Todas as minhas palestras como que eu posso ter mais resultados com uma única ação? Se a sua ação te dá um resultado, está errado. Você tem que ter uma ação que te dá pelo menos 3, 4, 5 resultados. E é um desafio, porque no curso individual com 20 empresas, eu dou exemplo para os 20. Faz isso, faz isso. Na palestra, não. Na palestra eu tenho que ser claro o suficiente para a pessoa entender o recado e parar para refletir. O que eu faço a partir disso? Mas hoje as minhas palestras são mais assim. Negócios, empresas, até carreiras, Muitos colaboradores também. Como que eu posso ser intencional e estratégico na minha carreira para aumentar, para crescer? Falo muito de dinheiro também, intencionalidade para resultado, a gente faz as coisas para ter retorno, principalmente para a mulher. Então a mulher muitas vezes ela tem medo de ganhar dinheiro ou dificuldade de gerenciar o próprio dinheiro. E você tem que ter recurso, tem que ser bem financeiramente também, então essa é uma coisa importante. Mariana, essa questão dos negócios é uma temática muito presente, na toda a tua trajetória. Aí você falou também da questão das mulheres, inclusive, tocou algumas aí com as suas palestras. São temas similares, mas muitas vezes diferentes. Qual é o tema preferido da Mariana na hora de falar ao público? Na hora de falar ao público, estratégia. Eu acho assim, eu nasci para pensar em estratégias diferentes. Se alguém me falar: olha, eu preciso triplicar o meu número de clientes amanhã e gastar 1 hora me mostrando estrutura, eu vou sair com 5, 6, 7 estratégias diferentes, sem onerar tanto o custo dele de mais coisas que dão resultado. Então eu amo falar de estratégia, amo. Acho que é a área assim que eu mais gosto. E eu brinco, eu adoro a frase: se me derem 8 horas para derrubar uma árvore, eu vou passar 6 amolando o meu machado. Então essas 6 horas para mim elas valem ouro. Você pode em uma batida derrubar a árvore inteira ou ficar ali batendo sem parar por semanas com machado sem fio nenhum, que não vai funcionar. Então essa parte de estratégia, de pensar, então para mim é surreal. O que mais te empolga quando você está, digamos assim, no comando da plateia? Quando eu olho no olho da pessoa e ela está sorrindo e acenando com a cabeça. Então, acho que a linguagem corporal ela tem um poder de dar para nós o caminho que a gente tem que seguir. Não só na palestra, mas em conversas individuais também. Então, quando você sente a pessoa olhando olho no olho, acenando e sorrindo, e todo momento que eu fecho a palestra, eu fecho sempre muito parecida. Então, eu fecho falando, que propósito é o que a gente faz sem ver o tempo passar. E eu agradeço a todos, porque neste momento no palco eu não vi o tempo passar. Para mim não passou uma hora e meia, parece que foram minutos. E aí alguém fala assim: gente, já foi 1 hora. Eu percebo a reação no rosto, eu falo: e se para vocês também parece que foi muito rápido, vocês têm que reconhecer, não para mim, mas para vocês, que o propósito transborda. Se eu transbordei a ponto de vocês não sentirem o tempo passar, por que vocês não transbordam na vida de vocês a ponto dos outros sentirem também? Eu termino ela mais emocional. Então, olhar essa linguagem corporal, olhar as pessoas assim, fiquei conectada por todo esse tempo e nem parece que ele passou. E no fim da palestra receber um abraço, mesmo sendo só 7,
eu já me sinto aqui, ó. Tô no alto da escada do que eu imaginei pra minha vida. E agora eu preciso, né? Como mulher, a gente tem a síndrome da impostora. Preciso aprender a sonhar mais alto. Eu preciso colocar mais degraus na minha escada, porque eu acho que eu posso consegui-los. Agora eu reconheço, na maturidade também, que eu posso subir mais degraus, eu posso mais, né? Então isso é muito bonito também. E esse subir mais degraus significa avançar mais públicos ou, enfim... Fazer mais palestras, avançar mais públicos, fazer eventos maiores, fazer coisas diferentes, né? Então hoje, se alguém me falasse, nossa, você se imagina um dia num grande palco com 1000 pessoas? Hoje eu imagino. Pode não ser amanhã, pode não ser daqui a um mês, mas em algum momento esse palco vai vir, porque eu acredito que sou capaz de entregar o que esse público merece, porque é um público também que dedica o tempo, que está num grande evento. Então hoje eu me sinto capaz. Então é isso, né? Você sair da palestra de 50, de 100, para de repente eu me sinto confiante o suficiente para chegar numa palestra de 1000 pessoas, por exemplo. Mariana, esse meio, como é que é? Ele é equilibrado, homens, mulheres, ou ainda é um meio que tem, assim, que predomina o masculino? Como é que é? Ele é bem mais masculino, principalmente quando você olha a temática. Então, todas as palestras a mais nível de entretenimento, inspiracional, motivação, a maioria são homens. Homens, né? O público sente que conecta mais, mesmo em conteúdos técnicos. Então, são poucas mulheres, inclusive tem uma aqui em Marechal que é disruptiva no Brasil, porque ela é uma das únicas mulheres palestrantes com tantas recontratações no Brasil, né? E com tanta abertura de mercado. Mas ele é mais masculino. E ele também pede um estereótipo, né? Estereótipo é aquilo que a gente tira a conclusão sem ter conhecimento aprofundado. Se eu falar que eu sou dentista, todo mundo espera que meus dentes sejam brancos. Então, quando você fala num palestrante, você também imagina alguém de 45 anos a 50. Peraí, para você estar falando, cadê a tua bagagem? Se você é mais nova que isso, você tem menos bagagem. Então, além dele ser mais masculino, ele também pede bagagens um pouco maiores. Quando você é mais novo, as pessoas já te olham assim. Mas eu uso isso a meu favor, para te falar a verdade, Ana. Se eu sei que a expectativa abaixou, porque eu ainda não tenho os 45, 50 e sou mulher, eu falo, ele espera menos de mim, quando eu entregar, a superação vai ser ainda maior. Então, hoje eu vejo isso de forma muito positiva. A dificuldade é para fechar o contrato. Né? Depois que fechou, você vai lá, entrega e a pessoa pode ter essa superação. Mas para fechar, você enfrenta assim a concorrência de mercado que espera mais o masculino e é mais masculino mesmo. São mais homens. Você já enfrentou algum tipo de preconceito, seja na hora de, sei lá, fechar um contrato ou até mesmo quando você estava palestrando ou desenvolvendo alguma mentoria de negócios, que também é um universo bastante masculino ainda, né? Sim, já enfrentei. Eu acho que todas as mulheres já enfrentaram nas suas profissões alguns desrespeitos, né? Algumas coisas difíceis de lidar e até de desvalorização, né? Você chegar numa empresa, a pessoa falar, você marcar uma agenda. Marquei uma agenda para uma mentora de negócio vir aqui me apresentar a proposta. E chegar no empresário essa agenda, como vai vir alguém falar de consultoria para mim? De mentoria, e não saber que é uma mulher. E eu chegar e a pessoa falar, olha, eu não tenho tempo para te atender, que eu estou esperando um consultor de negócios, né? Então, desde essas pequenas coisas, assim, de diminuir, como se a mulher fosse mais cargo de assistente, mais cargo de suporte ao homem, até na plateia, muitas vezes o homem conectar menos. Essa questão, uma menina falando o que tem para me ensinar. Então, o poder hoje que a gente tem com a comunicação, com palestras também, é que sempre a história do outro é diferente da sua, o outro tem um conhecimento diferente do seu e todo mundo consegue ensinar. Mas o desafio é grande, né? É claro que eu tive a grata vontade da maioria das minhas palestras começarem na Semana da Mulher, que daí não existe concorrência, porque mulher falar para mulher. Então, nessa semana não tem homem falando para mulher. Mas agora, passado esse fervo que foi como se fosse o Natal de uma palestrante começando feminina, né? O Natal do comércio foi para mim a semana do Dia da Mulher. Tive palestra todas as noites. E aí foi um aprendizado contínuo. Agora vem o desafio, né? Então a maioria dos mercados que eu tento entrar são masculinos, são homens, vem a comparação. E aí sim, cadê o meu diferencial? Mas a melhor coisa é, se eu falo de estratégia, cadê a minha estratégia? Porque quando eu mostro que eu sou a pessoa transformada e a partir de consigo ter estratégia e resultado, os outros começam a me dar mais valor também, porque eu tenho potencial em fazer isso com eles também. O importante, Mariana, indiferente da profissão e tudo mais, os desafios que você encontra é a mulher, né, com esse preconceito que ainda existe, não se abalar. Exatamente. Se tem alguém que tem esse poder de não se abalar e a partir do abalo tomar alguma decisão é a mulher.
Porque você consegue estar fazendo uma coisa, observando a linguagem corporal, vendo o que está acontecendo, vendo reações. Então, toda essa vocação da mulher, a gente não pode trazer como um peso. Então, eu trago isso como maneiras de gerenciar, né? Então, eu brinco que se a mulher fosse um carro e um homem, homens, não me condenem. Mas se a mulher fosse um carro dirigindo, a mulher é aquele carro, aquele painel inteiro destapado. Você fica olhando se tem combustível, você olha para o retrovisor, você olha quantos por hora está rodando e tudo mais. O homem é um painel com menos informação. Com isso, é claro, eles são mais focados que nós, a mulher procrastina mais, né? A mulher prorroga mais algumas coisas que homens, e de tanto olhar para tanta coisa acaba demorando para tomar uma decisão. Sabemos disso, é muita informação para tomar. Quem tem menos foca. Mas por ter todo esse painel, se a gente souber usá-lo, eu tenho informações suficientes para tomar decisão, né? Se o meu painel tá tapado e eu vejo que tem um radar a 60, eu não sei se eu vou levar multa ou não. Se ele tá aberto, eu freio, eu acelero. Então, eu tomo decisões para isso. Então, a gente tem que olhar essa vocação da mulher como tomada de decisão. Como que eu olho a partir disso, eu tomo decisão e uso a favor. Hoje, a inserção de mercado, ela é tão legal que tem lugar que eu sei que está trabalhando a inclusão da mulher e que eu solto isso no comercial. Fala, olha, que legal, vi que todos os últimos foram homens e vocês estão agora com a pauta dessa inclusão da mulher. Então, para mim, vai ser um prazer fazer parte da nova cultura da empresa de vocês e do que vocês estão pregando nesse movimento feminino. Eu já me coloco dentro, assim, você já me contratou e eu tô feliz, então, por ter feito parte. E a gente tem esse poder. Como que eu uso isso de forma estratégica também, né? Então, isso é bem legal. Que bacana. Mariana, muitas pessoas dizem que a gente está na era do cuidar das pessoas, né? Você que lida muito com pessoas, a questão do relacionamento, da mente, né? A mente boa, digamos assim, para você estar motivado, né? Tá com a autoestima legal. Você acredita que é mesmo essa era? Claro que sempre foi importante, né? Relacionamento e tudo mais. Mas a gente está mesmo nessa era que tem que ter uma atenção especial no cuidar das pessoas? Tem. Eu considero que tem que ter uma atenção especial justamente pela era digital. Então, o ser humano naturalmente se compara, né? A outra parece mais inteligente que eu, o outro conseguiu um emprego melhor, a outra está mais magra, o outro ganha mais, a gente se compara o tempo todo. E essa comparação, ela descuidou de nós. As pessoas hoje, né, mentalmente elas estão mais abaladas. Então, essa autoestima, eu digo que a autoestima tem alguns pilares principais: conhecimento, né? Tem uma autoestima mais elevada quem conhece o que diz, conhece o que fala, estuda para isso. Saber falar não para o outro, não tentar agradar todo mundo também, né? A própria empatia. Então tem que ter empatia com o outro. Não sei o que essa outra pessoa está passando, como que eu cuido disso para este relacionamento também? Tem que ter. E a pessoa tem que aprender a cuidar da imagem também, cuidar de si, fazer exercícios, não por estética, mas pela circulação necessária para o corpo. Eu sempre falo, mente forte não habita corpo fraco. Se você também trabalha o seu corpo, a sua mente fica mais forte. Como é que eu fortaleço isso? Estou estudando, quantos livros eu li no último ano, quantos vídeos que eu assisti que não são de entretenimento, é um vídeo de um conteúdo ali que eu assisti no YouTube, no Instagram, que tem tantos. Então a autoestima, ela depende do quanto você se alimenta, né? Se a autoestima fosse alguém com anemia ou não, com que eu tenho me alimentado? Será que eu estou me alimentando de produtos com muitos nutrientes ou de produtos, né, muito industrializados com poucos nutrientes? A autoestima é a mesma coisa. Do que você tem se alimentado? Se eu estou numa fase que eu não me sinto bem, a própria mulher, né? A gente tem uma cobrança muito grande com a autoestima. Mas aí você só fica olhando o Instagram se comparando, só segue páginas, às vezes, de fofocas e coisas negativas. Se você se alimenta com isso, você vai ser isso também. Então, esse cuidado, ele é importante, até nas palestras, né? Porque como eu não sei o que quem está na plateia está vivendo, como é que eu trago as palavras com carinho e cuidado para não pisar no calo? Muitas vezes você tem que pisar no calo para a pessoa parar para refletir, mas sem ser uma maneira desrespeitosa também. Então esse cuidado, ele é importante hoje em dia, porque mexe com a autoestima, mexe com tudo isso. Mariana, você tem uma coisa aí de poeta também, de escritora, né? Eu lembro que você, acho que comentou ou até leu lá no dia do Fórum Empresarial. Não sei se era um livro seu, se era uma poesia sua, mas eu lembro que teve isso. Você tem essa pegada também? Tenho, na época eu li um poema meu, que era Senhora do Cheiro Verde, que foi uma história que eu vivi no Sebrae. E eu faço parte da Academia de Letras do Oeste do Paraná. Então tem 39 municípios aqui no Oeste do Paraná. Nós temos uma Academia de Letras e temos representantes de todas as cidades. Aqui de Marechal tem também, tá? É o Dilma. E aí, ali de Toledo, eu pertenço a essa cadeira, sou sócia fundadora. É muito bonito ser sócia fundadora de uma Academia de Letras, porque você pode passar daqui 1000 anos, né? Eu falecer, se eu sou sócia fundadora, o meu nome foi eternizado. Então, o nome sempre vai estar ali, sempre a minha cadeira estará ali. E aí eu brinco, né? Quando eu tinha
uns 10 anos, eu escrevi uma frase assim: o coração e a razão, caminhando lado a lado. Quando um deles der o tom, o outro estará afinado. E essa frase, que parece simples, ela me segue por toda a vida, em todo momento. Ou a razão manda, ou o coração manda, um dos dois vai afinar. Então isso do cuidado, né, de gostar de escrever, até sobre cuidado, a minha primeira formação foi em enfermagem, eu sou enfermeira, trabalhei em hospital, fiz enfermagem, não tem nada a ver hoje com ser administradora e palestrante, mas esse olhar que eu tinha de cuidado era o que eu sabia fazer, cuidava do meu irmão que é deficiente, cuidava da minha mãe, sempre cuidei de todo mundo, e aí passei, né, eu brinco, a essência da pessoa, se a pessoa tem mais para poesia, a essência vem com ela, o que você era na infância, essa essência vem, o cuidar, que era cuidar da família, hoje eu cuido de empresas, cuido de negócios, a parte poética que eu escrevia versinhos, hoje tem livro publicado dentro da academia, faço parte também com outros colegas desse incentivo, essa produção literária, cultural também, e eu tenho planos, né, agora eu quero escrever um livro de negócios, porque sim, para uma palestrante é importante ter um livro de negócios publicado, e aí isso vai virar alguns jogos para mim também, que eu sei que é importante. Lá na base, o que precisa para ser palestrantes? Palestrantes com livros publicados dos temas da palestra também são melhores vistos no mercado. É uma autora de livros, então isso está na minha meta. E que bom que eu tenho uma fortaleza que é gostar já da escrita também, que eu acho que vai me ajudar nesse desafio. Facilita muito, com toda certeza, né? Esse livro que você diz que tem escrito é o quê? De poemas? De poesias. Poesias, livro de poesias. E aí tem uma outra parte que é um livro que a gente escreveu todos juntos, né? Da memória à história, todos os membros da Academia de Letras, que ele é mais para romance, né? Então, são livros, né, de academia literária mesmo. Agora, o Desafio de Negócios, que é um livro com uma pegada extremamente diferente de você escrever poesias, mas que é um livro que vai sair, esse ano vem. Já começou a escrevê-lo? Comecei, eu tenho o meu método de escrever, então eu já comecei a escrevê-lo para ser uma coisa mais prática. Eu abro lá o Word no Drive e coloco para gravar e começo a falar como se fosse uma palestra. Então ele me escreve 100, 200 páginas de uma vez e eu vou arrumando. Então assim, gente, quem quer escrever livros, escrevam dessa maneira. Porque se você tentar escrever tudo, a sua mente, ela pensa muito mais rápido que seus dedos para escrever. Então abra ali um gravador, fale, né, a sua história, o que você quer falar, transforme isso em texto e comece a partir daí. Então eu tenho 200 e poucas páginas já estruturadas, agora eu tenho que arrumar isso, mas a expectativa até meio do ano tá com um livro lançando aí no mercado. Tem essa questão do insight, não é, Mariana? Porque, por exemplo, eu vou chegar hoje à noite, às 10 horas eu vou escrever, mas 10 horas eu não vou estar inspirada, né? Mas de repente eu tô dirigindo, sei lá, eu tô fazendo qualquer coisa na minha rotina e de repente vem aquela coisa, mas isso daria. Então isso se encaixa muito no que você falou, grava, enfim, é uma dica bacana para quem pensa em escrever. Sim, é uma dica bacana e para gerenciar o seu próprio dia também. Então hoje, se eu mostrar o celular, vocês vão achar engraçado. Eu tenho 7 grupos comigo mesma no WhatsApp, cada um com um tema. Então eu tenho um grupo escrito comigo livros, né? Tá eu e eu. Então se eu tô dirigindo, eu tenho uma ideia, eu gravo um áudio ali. Né? Porque a nossa cabeça é tão cheia de coisas que você tem que lembrar. Você tem que mandar um recado pra você. Olha, Mariana, lembra de fazer isso mais tarde, né? E eu gravo esse áudio ali no livro, então é como se eu tivesse um banco de ideias. Eu tenho banco pra tudo, né? Tem um grupo da casa, onde eu mando a minha própria lista de compra, quando eu vejo que alguma coisa acabou, então tá ali registrado. Então essas maneiras de autogerenciamento eu gosto muito. Né? Então se eu sei que tá corrido, eu sei que escrever livro não tem um momento ideal, aonde é que vai ser meu banco de dados? Onde eu vou mandar essa informação na palma da mão a qualquer momento para que ela não se perca? Né? E aí eu tenho os grupos ali. O digital para mim mando áudio para mim mesmo, acelero os áudios, já falo acelerada, acelero mais ainda, né? Então é uma coisa legal. Acho que a gente tem uma pegada meio parecida, porque eu tô nessa dos grupos também, tô sempre acelerada. Mariana, você começou 2023 aí com tanta coisa boa, né, com tanta coisa acontecendo, apenas estamos aí no começo do ano e você agora já, né, engatilhou um monte de palestras aí na Semana da Mulher. Qual que é a tua expectativa para o resto do ano? Tem alguma meta definida ou não? Vai deixar acontecer? Enfim, o que tu espera de 2023? Eu sempre trabalho com metas, eu acho que todo mundo deveria. Gente, eu tenho meta de quanto tempo eu vou ficar no supermercado, né? De o que eu vou economizar hoje. Eu brinco, eu sempre coloco desafios. Você ter meta para você mesmo, você fica uma pessoa que aprende a cumprir desafios, uma pessoa, né, mais tchan, que aquela ali você faz e realiza. Então eu tenho metas de 2 palestras por mês, eu tenho meta de aumentar o valor da palestra. Obviamente, quando você se posiciona no mercado, você também vai tendo esse olhar de como que eu aumento o meu ticket médio em relação a isso. E eu tenho de públicos diferentes. Então o que eu fiz? Peguei uma cartolina bem grande, peguei um monte de logomarca foda, imprimi e colei. Então aquelas logomarcas estarão no meu portfólio como marcas atendidas. Então eu coloquei lá, coloquei o valor e a meta de palestras. E aí depois do alvo, que é onde eu quero acertar,
né? Como se na minha vida tivesse um quebra-cabeça e esse fosse a versão final, o que eu faço? A estratégia. Quem vai montar um quebra-cabeça, o que eu faço? Fico olhando para a caixa, que é mais fácil, então eu tenho cartaz para olhar e monta a estratégia. Tem gente que começa pelos cantos, separa as peças iguais, cada um tem uma estratégia. E aí agora qual que é a minha estratégia? Tenho que aumentar a minha exposição de marca, aumentar a presença do digital, eventualmente gerar conteúdo para que a pessoa veja que eu tenho a bagagem para querer me contratar, me expor, fazer visita, enviar portfólio para um monte de gente. Mas é bonito, gente. Quem não faz mapa visual é igualzinho montar um quebra-cabeça. Pega um quebra-cabeça de 1.500 peças sem a caixa, você pode ser o melhor do mundo, você vai demorar muito mais tempo. Então tenha visual. E as logomarcas estão todas lá. Audaciosas, confesso, né? Estou, né, olhando para alguns degraus, mas está feito. Então eu tenho uma expectativa muito grande para começar esse ano e terminar esse ano já estruturada no mercado, para sair aquele olhar assim: olha, ela tem potencial. A gente, mulher, escuta muito isso, porque potencial, você pode ser alguma coisa, mas você ainda não é. Né? Assim, você tem, é uma coisa gostosa de escutar, a pessoa está vendo em mim algo positivo, mas eu posso ser algo que eu ainda não sou. Então a minha grande meta é sair do ela tem potencial para palestrante para ela é uma ótima palestrante, né? Contratem. E quantos anos você estipulou de meta aí para você ser uma palestrante conhecida nacionalmente? Nacionalmente, 2024 em junho. Então olha tá aí. Só. É um ano e pouquinho, nacionalmente, assim. Quem é audaciosa tem que pensar nacional, né? Que bacana. Mariana, quem quer te seguir nas redes sociais faz como? Se você fique à vontade aí para passar os seus contatos. Então, quem quiser me acompanhar, né, para ver toda essa trajetória, ter um pouco de conteúdo, dicas também, é Duas Marianas, lá no Instagram. Então, no Instagram, Duas Marianas, só escrever DUAS Marianas. Duas Marianas, você pode ir por lá descobrir também o porquê. Todo mundo pergunta, por que Duas Marianas? Lá tem também o porquê, mas para quem viu que eu já sou bem aceleradinho, um pouco vem daí, né? Então, eu sempre escutei, nossa, você parece duas, você faz muita coisa ao mesmo tempo. Falei, por que não usar isso a meu favor, Duas Marianas, e ficar o nome fácil, porque meu sobrenome é muito comum, né? Não tinha o domínio ali para mim, mas pode me acompanhar lá, vou ficar feliz em recebê-los, em recebê-las. Toda terça tem story aula, então lá no Stories tem conteúdo técnico, a pessoa aprende, vota nas enquetes, entende um pouco do mercado, então eu ensino coisas direto, pode ficar à vontade para me acompanhar por lá. Vou ficar feliz em receber. Legal. Mariana, foi um prazer recebê-la aqui para esse bate-papo, né? Para todo mundo conhecer um pouquinho mais da Mariana, que a gente começou a conhecer aí no fórum. Eu sei que, né, aquela vez foi um número bem expressivo de pessoas, então, assim, muitas pessoas com certeza, né, lembram de você na sua apresentação e do Mairos, que foi muito, muito bacana. Eu sei que vocês tiveram um feedback muito positivo. E a gente deseja sucesso aí na sua carreira, né? Que você consiga seguir incentivando, motivando e apresentando os caminhos para muitos resultados. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? Vocês sempre incentivando o mercado, Marechal, o presente sempre incentivando. Então, para mim é um momento único. Vou salvar os vídeos, gente. Vou mostrar para minha mãe. Então, a gente tem que aprender também a comemorar as pequenas conquistas. Lá nos meus indicadores, está fazendo isso aqui, está na frente do microfone, sendo convidada, entrevistada. É óbvio que é uma comemoração para mim. Hoje eu vou brindar com suco em casa com meu filho e meu marido. E vou pintar uma coisa do painel também, que é a minha jornada de comemoração e de indicador. Então, muito obrigada pelo convite. Fizeram parte da minha história, né, da minha trajetória também com esse convite. Estou muito feliz em ter conversado com você. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. O presente, você bem informado.